Meio ao turbilhão de acontecimentos, não perca a presença de espírito, a estratégia do contrapeso. No calor da batalha, a mente tende a perder o equilíbrio. Você enfrenta muitas coisas ao mesmo tempo: contratempos, dúvidas e críticas dos próprios aliados. É perigoso reagir emocionalmente, com medo, depressão ou frustração. É vital conservar a presença de espírito, mantendo seus poderes mentais, sejam quais forem as circunstâncias. Você deve resistir ativamente ao impulso emocional do momento, permanecendo decidido, confiante e agressivo, não importa o que o atacar. Fortaleça sua mente ainda mais, expondo-a a adversidades. Aprenda a se desprender do caos do campo de batalha. Deixe que os outros percam a cabeça. Sua presença de espírito o afastará da influência deles e o manterá no curso. Estratégia 3. 51. Da guerra. Carlo von Clausewitz. 106. Bis 1831. Mais vidas corre de um homem, através de seus pensamentos, do que através de uma ferida aberta. Thomas Hardy. 1840-1928. A tática hiperagressiva, ao vice-almirante Lord Horatio Nelson, tinha passado por tudo. Perder um olho no cerco de Calvi e o braço direito na Batalha de Tenerife. Derrotar os espanhóis no Cabo de São Vicente, em 1797. E frustrar a campanha de Napoleão, no Egito, ao derrotar sua marinha na Batalha do Nilo, no ano seguinte. Mas nenhuma de suas tribulações e triunfos o preparou para os problemas que enfrentara com os próprios colegas na Marinha Britânica, ao se aprontarem para a guerra contra a Dinamarca em fevereiro de 1801. Nelson, o mais glorioso herói de guerra da Inglaterra, era a escolha óbvia para comandar a frota. Mas o almirantado escolheu Sir Hyde Parker, com Nelson como segundo em comando. Esta guerra era um assunto delicado. Ela devia forçar os desobedientes dinamarqueses a concordar com o embargo liderado pelos britânicos à remessa de mercadorias militares para a França. O inflamado Nelson era propenso a perder a calma. Ele odiava Napoleão, e caso se excedesse contra os dinamarqueses, provocaria um fiasco diplomático. Sir Hyde era um homem mais velho, mais estável, equilibrado, que faria o que tinha de ser feito e nada mais. Nelson engoliu seu orgulho e aceitou a incumbência, mas viu problemas no futuro. Ele sabia que o tempo era essencial. Quanto mais rápido os navios partissem, menor a chance de os dinamarqueses aumentarem suas defesas. Os navios estavam prontos para levantar as velas, mas o lema de Parker era tudo em ordem. Correr não era de seu estilo. Nelson detestava seu ar despreocupado e estava doido por ação. Ele revia relatórios do serviço secreto, estudava mapas e propôs um plano detalhado para combater os dinamarqueses. Escreveu a Parker insistindo para que ele tomasse a iniciativa. Parker o ignorou. Finalmente, no dia 11 de março, a frota britânica içou as velas. Em vez de seguir para Copenhague, entretanto, Parker ancorou bem ao norte do porto da cidade e convocou uma reunião com seus capitães. Segundo os relatórios do serviço secreto, ele explicou: os dinamarqueses tinham preparado defesas sofisticadas para Copenhague. Barcos ancorados no porto, fortes ao norte e ao sul, e baterias de artilharia móvel podiam fazer os britânicos voar pelos ares. Como combater esta artilharia sem terríveis perdas de vidas? E também, os pilotos que conheciam as águas ao redor de Copenhague relataram que elas eram traiçoeiras, com bancos de areia e ventos astuciosos. Navegar nessas águas arriscadas sob bombardeio seria horrível. Com todas essas dificuldades, talvez fosse melhor esperar que os dinamarqueses deixassem o porto e então combatê-los em mar aberto. Nelson lutou para se controlar. Finalmente explodiu, andando de um lado para o outro na sala, o toco de seu braço perdido sacudindo enquanto falava. Jamais uma guerra fora vencida protelando-a. As defesas dinamarquesas pareciam formidáveis para aqueles que são crianças em guerra. Mas ele havia planejado uma estratégia semanas antes. Atacaria do sul, a abordagem mais fácil, enquanto Parker e uma força reserva ficariam ao norte da cidade. Nelson usaria sua mobilidade para tomar as armas dinamarquesas. Ele tinha estudado os mapas. Bancos de areia não eram ameaça. Quanto ao vento,
A ação agressiva era mais importante do que ficar se queixando do vento. O discurso de Nelson deu nova energia aos capitães. Ele era de longe o melhor líder, e sua confiança era contagiante. Até Sir Hyde ficou impressionado, e o plano foi aprovado. Na manhã seguinte, a linha de navios de Nelson avançou sobre Copenhague, e a batalha teve início. Os canhões dinamarqueses, disparando sobre os britânicos de perto, cobraram feroz tributo. Nelson andava de um lado para o outro no convés de sua nau capitânia, HMS Elephant, incentivando os homens. Ele estava excitado, quase em êxtase. Um disparo atravessando o mastro principal quase o acertou. Isso é aquecimento, e hoje pode ser o último dia de qualquer um de nós, a qualquer momento, ele disse a um coronel, um tanto abalado com a explosão. Mas tome nota, eu não estaria em outro lugar por nada neste mundo. Parker acompanhou a batalha de sua posição ao norte. Agora lamentava ter concordado com o plano de Nelson. Ele era responsável pela campanha, e uma derrota aqui poderia arruinar sua carreira. Depois de 4 horas de troca de bombardeio, ele deu um basta. A frota estava levando a pior e não tinha conseguido nenhuma vantagem. Nelson nunca soube quando parar. Parker decidiu que era hora de içar a bandeira de sinais 39, a ordem para a retirada. Os primeiros navios a vê-la tinham de reconhecê-la e passar o sinal adiante. Uma vez reconhecida, não restava outra coisa a fazer senão recuar. A batalha estava encerrada. A bordo do Elephant, um sargento falou a Nelson sobre o sinal. O vice-almirante o ignorou. Continuando a bombardear as defesas dinamarquesas, ele chamou um oficial. A número 16 ainda está içada? Número 16 era sua própria bandeira. Ela queria dizer ataque o inimigo mais de perto. O oficial confirmou que a bandeira ainda estava içada. Cuide para mantê-la assim, Nelson lhe disse. Minutos depois, o sinal de Parker ainda tremulando sob a brisa, Nelson virou-se para seu capitão de bandeiras. Sabe, Foley, eu só tenho um olho. Tenho o direito de não enxergar às vezes. E levando o telescópio em direção ao olho cego, observou calmamente. Realmente não vejo nenhum sinal. Divididos entre obedecer a Parker e aceitar suas ordens, os capitães da frota escolheram Nelson. Arriscariam suas carreiras junto com ele, mas não demorou muito e as defesas dinamarquesas começaram a ceder. Alguns navios ancorados no porto se entregaram e os disparos das armas diminuíram de intensidade. Menos de 1 hora depois do sinal de Parker para parar a batalha, os dinamarqueses se renderam. No dia seguinte, Parker congratulou Nelson sem grandes efusões pela vitória. Não mencionou a desobediência de seu subordinado. Estava esperando que a questão toda, inclusive a própria falta de coragem, ficasse tranquilamente esquecida. Portanto, Grant estava sozinho. Seus subordinados mais fiéis imploravam para que ele mudasse seus planos, enquanto seus superiores estavam atônitos com sua temeridade e lutavam para interferir. Soldados de reputação e civis em altos postos condenavam, por antecedência, uma campanha que lhes parecia tão sem esperanças quanto sem precedentes. Se ele fracassasse, o país iria concordar com o governo e os generais. Grant sabia disso tudo e avaliava o risco que estava correndo, mas era tão invulnerável às apreensões de ambição quanto às súplicas de amizades, ou às ansiedades até de patriotismo. Essa tranquila confiança em si mesmo que jamais o abandonou, e que chegava, na verdade, quase a uma sensação de destino, era ininterrupta. Uma vez determinado em uma questão que exigia decisão irreversível, ele jamais voltava atrás, nem ficava apreensivo, mas era firme em sua fidelidade a si mesmo e a seus planos. Esta fé absoluta e implícita estava, entretanto, o mais longe possível da vaidade ou do entusiasmo. Era simplesmente uma conscientização ou convicção que dava origem à própria força em que acreditava, que era em si mesma força, e que inspirava outras pessoas a confiarem nele, porque ele era capaz de assim confiar em si mesmo. Military History of Ulysses S. Grant, Adam Badeau, 1868. Estratégia 353. Interpretação